Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. Olá, combatentes do canal Arte da Guerra. Nesta terça-feira, o ministro da Defesa da Rússia, o Sergei Shoigu, anunciou que em 15 dias eles devem entregar aos sírios os mísseis S-300, que já havia sido comprado pela Síria há alguns anos, mas estavam embargados na Rússia por pressão de Israel. Bom, essa entrega é uma retaliação da Rússia, né, algumas operações israelenses que prejudicaram os russos, né, entre as quais a derrubada do Ilyushin Il-20, dia 17, que eu já fiz 2 vídeos aqui analisando, depois vocês dão uma olhadinha ali. A situação de Síria e Israel, eles tecnicamente estão em guerra desde 1967, na Guerra dos 6 Dias, né? Eles ocupam o território da Síria, as colinas de Golã eram território sírio. E desde o começo do ano, Israel já efetuou mais de 200 ataques aéreos contra a Síria. Então realmente é uma situação complicada. Mas até aí, para os russos, isso não mudava nada não. Agora, esses mísseis eram para ter sido entregues em 2013. Israel fez muita pressão, o governo da Rússia deu uma segurada, porque é uma coisa que vocês têm que ter em mente, pessoal. A Rússia não tem interesse em escalar a crise da Síria. Ninguém quer uma guerra de proporções monumentais ali, tá? Agora, a preocupação qual que é? Israel exacerbou o limite aí com a derrubada desse Ilyushin. A aeronave foi derrubada pela Síria, mas, lógico, como decorrência indireta de uma ação militar israelense. Os russos não querem que o conflito se escale, mas vocês têm que lembrar uma coisa. O Vladimir Putin, apesar de ter vencido recentemente as eleições, ele está em muitas dificuldades na Rússia. Ele precisa aprovar a reforma da Previdência, tá? Bom, vou dizer o seguinte, a gente acha que o problema de Previdência não é só aqui no Brasil. Não é, gente. O mundo inteiro está passando por isso, porque as pessoas estão vivendo mais. Então esse problema aconteceu na Rússia, está acontecendo na Nicarágua, em diversos países aí, tá? As pessoas estão vivendo bastante e os sistemas previdenciários não conseguem acompanhar. A situação econômica do país é complicada, né? A popularidade dele corre riscos. Então, a última coisa que ele precisava era uma humilhação no cenário externo, que foi realmente o que aconteceu. Então, provavelmente, eles devem trazer esses mísseis aí, se vão colocar totalmente operacional, não sei, pode ser feito um acordo aí subrepetício aí com Israel, no sentido de, ó, a gente coloca, mas não liga, mas vocês param de atacar determinadas posições, tá? Mas o fato é que ele não quer uma situação de humilhação internacional. E uma coisa importante também que vocês têm que saber é que a agenda do Irã e do Hezbollah na Síria é diferente da agenda da Rússia. O Irã e o Hezbollah querem uma coisa, a Rússia quer outra. E o Assad quer uma terceira e tem que contentar todo mundo. Então a situação ali, gente, é um tabuleiro muito complicado. Tem muitos exércitos operando ali, fica difícil você resolver um problema com tantas forças armadas no mesmo lugar. Eu sempre falo isso daqui, tá? É Israel ali, o Hezbollah ali, o Irã ali, milícias ali, os russos ali, turcos no norte. Fica realmente muito complicado. Como é que funciona esse sistema? Normalmente é um batalhão com 6 veículos. Cada veículo leva 4 containers, tá? Sendo que cada míssil tem condição de engajar até 12 mísseis, porque na verdade o S-300 ele foi projetado para defender a Rússia tanto de mísseis de cruzeiro como de mísseis balísticos, mas se revelou também uma excelente arma contra aeronaves, inclusive aeronaves de capacidade stealth. Então realmente a coisa para Israel deve ficar bastante complicado naquela região. Lógico que eles vão bolar um sistema aí que sobrepuje tudo isso. Bom, a preocupação dos analistas é o seguinte, o que muda efetivamente com esses mísseis? Gente, a Síria atualmente opera os S-200. Com o S-200, há pouco tempo atrás, em fevereiro, eles derrubaram o F-16 israelense. O S-300 é uma geração muito mais avançada, tá? É difícil de ser jameado, o radar troca de frequência sozinho, ele é independente, ele tem uma independência entre as baterias, então fica muito difícil você atingi-las. Eles conseguem rastrear diversos alvos e a grande velocidade, tá? De maneira que vai interromper em muito a liberdade de ação que Israel tem nos céus da Síria. Agora, para que Israel quer essa liberdade de ação? Na verdade, não é para atacar o exército sírio.
eles têm atacado principalmente posições do Irã e do Hezbollah que operam livremente na Síria. Mas o que vai acabar acontecendo com isso? Esse pessoal do Irã e do Hezbollah, eles são bobos, né? Eles vão aproveitar o guarda-chuva desses mísseis, que devem cobrir toda a Síria, porque tem um alcance de 250 quilômetros e a Síria não é um país muito grande. Eles devem aproveitar o guarda-chuva e fazer as operações que eles precisam, em termos de construir depósitos, reforçar posições, reabastecimento, levar material, principalmente mísseis e foguetes, mais para perto de Israel. Ou seja, se esse sistema for efetivamente instalado e se tornar operacional na Síria, vai ficar muito difícil para Israel. A situação efetivamente vai ficar complicada. Bom, e quais são as contramedidas contra esse equipamento aí sensacional dos russos? É o que nós vamos ver agora. Não existe nenhum sistema que um ser humano conceba que um outro não consiga sobrepujar. Essas coisas sempre foram assim, a briga entre a couraça e o projetil sempre foi desse jeito. Tá? Alguém inventa uma coisa muito engenhosa, né, muito perigosa, etc. Tem outra e falam, aqui tem um ponto fraco, a gente pode fazer isso que vai sobrepujar. E o que pode ser feito para sobrepujar os mísseis S-300 da Síria? Primeiro, o ataque de saturação por Israel, mas é muito difícil fazer, porque também é muito caro, tá? Envolve muitos recursos aí. Outra coisa é uma nova geração de mísseis que já deve estar na prancheta em algum lugar, porque sempre que surge um sistema, alguém já pensa em uma maneira, o que eu disse aqui, de sobrepujá-lo. Bom, gente, uma coisa que não pode ser descartada é o seguinte, em 1997, 98, teve uma crise entre o Chipre e a Turquia sobre mísseis S-300 que os russos teriam fornecido aos cipriotas. Esses mísseis, para resolver a crise, eles foram parar na Grécia, estão nas mãos das Forças Armadas da Grécia hoje. E Israel já andou treinando contra as Forças Armadas da Grécia, o relacionamento entre Israel e os gregos é bom, tá? Para saber as potencialidades desses mísseis. Ou seja, embora a geração de mísseis fornecidos aos gregos seja cipriotas barra depois para os gregos, seja o S-300 PM-1 e parece que para a Síria, até onde eu sei, vão ser os S-300 PM-2, os israelenses já sabem alguma coisa do míssil. Então corre o risco da Rússia entregar esse material e Israel conseguir sobrepujar da mesma forma. Outra coisa que nós andamos apurando também é o seguinte, Israel pode incrementar a sua capacidade de armamentos standoff no sentido de sobrepujar, de varar essas defesas de S-300 aí. Eles vão trabalhar todas as possibilidades, tá? O que é consenso entre os analistas que nós pesquisamos aí é que o sistema não é inexpugnável, como nenhum sistema é. Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Queria fazer propaganda aqui do site do Albert, tá? Que é o velho general, que ele está com um artigo novo sobre a batalha de Sekigahara, tá? Que aconteceu no Japão, quando eles estavam saindo da Idade Média, e é muito legal, o Albert escreve muito bem, tá? É um escritor de mão cheia ali, de um fotógrafo fora de série, e o pessoal tem elogiado muito aqui no canal a vinheta da série da Guerra do Golfo, que começa segunda-feira, foi ele que fez. Então o Albert realmente ele toca os 7 instrumentos ali, vale a pena vocês entrem lá, se inscrevam no blog dele, deixem o comentário de vocês, tá? Assinem a newsletter lá para vocês receberem as novidades do blog do Albert. O blog dele chama-se Velho General e lá tem a explicação por que o blog tem esse nome. Pessoal, eu vou deixar um livro aqui de uma operação aérea israelense que aconteceu contra a Síria, Operação Orchard, que foi o ataque contra o reator nuclear sírio, não vamos confundir com o iraquiano. Dessa vez eles atacaram o reator nuclear da Síria. Vamos dar uma olhadinha. Então está aí o livro, Operação Orchard, tá? Um ataque aéreo israelense contra o reator sírio. Tá? É uma história interessante porque mistura espionagem, tem muita gente de operações especiais envolvida, é toda real essa história, tá? Morreram alguns técnicos norte-coreanos também. Eu quero ver se eu faço um vídeo, na primeira oportunidade ainda quero fazer um vídeo sobre essa operação aí e vou acrescentar inclusive mais alguns livros sobre esse assunto aí, vocês dão uma olhada depois na nossa lista de recomendados do canal Arte da Guerra. Gente, eu lembro o seguinte,
O canal Arte da Guerra, ele não recebe auxílio da Lei Rouanet, a gente não mama no governo, nada. A única coisa que a gente tem para sustentar o canal é a venda de livros. Então, quem puder, além de vocês estarem aprendendo, né, aperfeiçoando a cultura militar, cultura geral de vocês, vocês estão ajudando aqui o canal Arte da Guerra todas as vezes que vocês compram livros da Amazon. É a maneira mais honesta, assim, uma maneira muito bacana que a gente tem de angariar fundos para o canal, vendendo livros. Eu sei que é difícil, mas nós temos bastante fé. Gente, esse foi o vídeo de hoje. Nós estamos voltando. Eu quero ver se amanhã eu faço uma análise do exercício da Rússia com a China no leste do território russo aí, tá? A gente tem bastante coisa. Eu recebi um apanhado de 28 páginas, tô devorando isso daí, tô digerindo tudo aí para poder trazer para vocês mastigado, tá? Tô devendo a reportagem do AV8 Harrier espanhol também, vou ver se eu consigo fazer. E segunda-feira estreia o nosso vídeo, a nossa série da Guerra do Golfo. Eu aguardo vocês lá, tá? Sempre com responsabilidade e compromisso. Fé no Brasil, pessoal. Até mais.